Os números governam o mundo. Este era o lema pitagórico. Pitágoras, o fundador da escola pitagórica, nasceu na cidade de Samos, próximo a Mileto, no ano de 550 a.C. Pitágoras foi influenciado por Tales de Mileto, que foi seu amigo, por volta dos 19 anos de idade. Ele, nessa época, se aventurou por uma viagem, e se aventurar por uma viagem era algo comum, uma vez que eles poderiam ter contato com outras culturas, então aprender mais e melhor. O primeiro local que Pitágoras visitou foi a Babilônia. Lá ele conviveu e aprendeu com os sábios da Babilônia. Em seguida, ele acabou seguindo sua viagem e possivelmente ele foi para a Índia, onde dizem, né, que ele permaneceu por vários anos, né, e acabou sendo influenciado por pensamentos budistas. Quando ele saiu da Índia, ele foi para o Egito. E o local que ele escolheu, por sugestão de Tales de Mileto, né? Quando ele chegou lá, ele não encontrou a poesia que ele esperava dentro da matemática egípcia, né? Os objetos geométricos que eram usados lá eram físicos. Então ele se dedicou ao estudo da geometria. Ele retornou à Grécia somente quando tinha 53 anos de idade. E lá ele fundou uma escola que ficou conhecida como Escola Pitagórica. A escola pitagórica deu, no caso, a geometria, o caráter que ela tem rigoroso de dedução, né? Procurando solução para problemas por meios abstratos, né? E pela inteligência pura mesmo. Dentro da escola pitagórica, eles fizeram vários avanços, não só na matemática, como também na astronomia e na música. Uma das coisas que tem que se destacar a Pitágoras é que as notas musicais foram criadas dentro da escola pitagórica. Um dos problemas que Pitágoras teve foi a determinação do comprimento de uma diagonal de um quadrado unitário, né? Os babilônios da época, eles calculavam usando 6 casas decimais. Só que para Pitágoras isso não ia ser suficiente, né? Então, os pitagóricos eles conseguiram provar que a medida dessa diagonal ela não poderia ser representada por meio de uma fração, né? Na verdade, era um número irracional, né? E esse fato dessa diagonal não poder ser expressa por qualquer número não soava bem na época para alguém que pregava que o princípio de todas as coisas eram regidas por números. E eles estavam tendo dificuldade para poder exprimir, no caso, esse número, no caso, essa diagonal 1, né? Então, ele deveria rever toda a filosofia dele, né? De que todo número, exceto para certas grandezas geométricas, nós consideramos realmente misteriosas, né? Pitágoras de Samos tem um teorema que ficou muito conhecido, que não se sabe se foi ele que criou ou se foi algum aluno dele, da escola pitagórica que criou, já que naquela época, né, se atribuía sempre ao professor maior a qualquer descoberta. Ele criou o Teorema de Pitágoras, né? Alguns defendem, né, alguns pesquisadores, que ele aprendeu isso numa viagem para a Babilônia. Outros dizem que ele aprendeu sozinho, né? E também existe aquela possibilidade de algum discípulo ter descoberto o teorema, né? Esse teorema era o seguinte: a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, segundo esse teorema, a soma das áreas dos quadrados, que são definidos pelos catetos,
é igual à área do quadrado que é definido pela hipotenusa. Então, dessa forma, nós temos que a ao quadrado, a é a nossa hipotenusa, ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E esse b e esse c são os nossos catetos. O símbolo que identificava a escola pitagórica e os integrantes da escola pitagórica era um pentagrama estrelado. Né? Ele era constituído de um pentágono regular que tinha 5 diagonais e formava uma estrela interna. Então, os pitagóricos colocavam na mão também esse símbolo, que era um meio de um reconhecer o outro, né? Depois dos pitagóricos, muitas outras escolas estudaram a matemática e a geometria, né? Então teve Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles acreditavam, né, que ninguém poderia ser um filósofo sem ser antes um geômetra. Eles defendiam que para te ser filósofo e para realmente tu entender do contexto da vida, tu deveria primeiro entender de geometria, né? Durante anos, esses conhecimentos gregos, né, foram condensados por Euclides de Alexandria. E ele acabou criando uma obra intitulada Os Elementos. Mas isso já é uma outra história.